Voltamos com mais uma resolução de circuitos elétricos. Estamos de novo usando como referência o livro do Sadiku. Estamos no capítulo 3, métodos de análise de circuitos, obviamente. Estamos usando a quinta edição como referência e o livro na versão em inglês. Eu vou dar preferência a resolver os exercícios pares, porque pelo que eu vi, o gabarito do livro, no final do livro, de cada capítulo, só tem os exercícios ímpares. Então ele dá a resposta dos exercícios ímpares, não dá a resposta dos pares. Eu vou resolver as questões com os exercícios pares. Eu tenho o manual de resolução do livro, então eu também sei todas as resoluções, eu consigo conferir o gabarito. Isso é importante para eu também fazer uma resolução que esteja correta para você e que as respostas que eu encontre sejam as mesmas que o livro propôs. Perfeito? Aqui eu já estou com ele todo resolvido, só vou indicar os passos que eu resolvi, né? Para que a explicação fique mais correta. Se você acha interessante esse tipo de resolução de circuitos elétricos, considere deixar o like nesse vídeo, para que o YouTube e eu entendamos que isso é relevante e faz sentido dar continuidade nessa série. E se tiver algum comentário ao longo da resolução, alguma dúvida ao longo da resolução, considere deixar um comentário, eu vou estar respondendo assim que possível. Tem o exercício da figura 3.51, que é o do exercício 3.2, e ele pede para encontrar V1 e V2. Ao contrário do último exercício que eu vou deixar aqui indicado no card, o primeiro dessa série, eu podia arbitrar a referência. Aqui ele já me deu referência, é esse nó aqui, que no fundo são todos esses 4 nós aqui, perfeito? Ou seja, eu não tenho escolha na referência. Se eu tivesse escolha, talvez eu pudesse colocar no V1 ou no V2, e aí eu já saberia que V1 e V2 são zero, porque é a referência que eu arbitrei. Aqui eu não tenho escolha de arbitrar a referência de tensão. Perfeito? Eu vou resolver usando a lei de Kirchhoff dos nós. Então tem que colocar um nó aqui, verde, V1, vermelho, V2, e arbitrar um sentido das correntes que não estão determinadas, porque eu tenho duas fontes independentes de corrente que já impõem a corrente no sentido que está desenhado em cada uma delas. Quando eu olho o nó verde para o V1, eu posso arbitrar essa corrente aqui nos 10 ohms, nos 5 ohms e no 2 ohms. Não posso arbitrar a corrente de 6 amperes. Eu gosto de fazer todas as correntes no nó quando eu posso arbitrar o sentido saindo no nó. Então, a corrente sobe no 2 ohms, desce no 5 ohms e desce no 10 ohms. Perfeito? Para o V2, mesma coisa. Eu não estou encontrando correntes, eu estou encontrando tensões. Então, eu posso dizer que quando eu for olhar o V2, eu coloco a corrente que sobe para o 2 ohms subindo. Ela vai ser, obviamente, o contrário da corrente em verde. Mas eu não estou calculando a corrente que circula nos 2 ohms. Eu estou calculando tensão. Então eu posso olhar o nó em V2, arbitrar uma nova corrente subindo, porque eu gosto de fazer as correntes saindo do nó. E aí, obviamente, ela vai ser o contrário à corrente que eu coloquei subindo em V1, mas ainda assim a lei de nós vai continuar sendo válida para o nó V2. Tem a corrente de 4 ohms descendo, e aí eu não tenho escolha. Os 6 amperes entram no V2, se eu pudesse escolher, eu ia escolher saindo, mas eu não posso, é uma fonte independente, e os 3 amperes também entram no V2. Então, eu vou olhar o V1 e vou aplicar a lei de Kirchhoff dos nós. O que eu tenho? Se a referência está aqui embaixo, queda de potencial nos 10 ohms e nos 5 ohms são V1 menos 0 dividido pela resistência. Então, V1 sobre 5 dá essa corrente nesse ramo, V1 sobre 10 dá a corrente nesse ramo, eu tenho 6 amperes saindo. Se sai do nó, a minha referência e a minha convenção é que corrente saindo do nó é positivo. Por isso que eu gosto de fazer todas as correntes saindo do nó sempre que eu posso escolher o sentido. Então, mais 6 amperes da fonte independente. E eu tenho essa corrente aqui, em verde, que vai ter que ser a diferença de potencial nos 2 ohms. Então, agora é V1 menos V2, que eu não tenho a referência aqui em V2, dividido por 2 ohms, que é o valor da resistência aqui nesse ramo. Isso tem que ser igual a zero por conta da lei de Kirchhoff dos nós. Eu coloco em evidência tudo que tem V1. Eu tenho 1/5, 1/10, 1/meio aqui. Então fica V1 vezes 1/5 mais 1/10 mais meio. V2 vai ficar sozinho aqui com menos V2 sobre 2. Os 6 amperes eu passo para o outro lado, menos 6. Certo? 10 é o mínimo múltiplo comum de 5, 10 e 2 é 10. Eu multiplico 10 à esquerda, 10 na direita. 1/5, quando eu multiplico por 10, fica 2. 1/10, 1. 1/meio vezes 10, 5. Menos meio vezes 10, menos 5. Menos 5 V2. Eu tenho que multiplicar na direita também para manter a igualdade. Menos 6 vezes 10, menos 60.
2 mais 1, 3, mais 5, 8. Então eu tenho aqui 8V1 menos 5V2. E isso precisa ser menos 60. Isso eu chamei de equação igualdade 1 em romano, para poder usar futuramente, obviamente. Não ficou bem reto aqui, mas paciência. Eu vou olhar agora a mesma estratégia para o nó 2, V2. O que eu tenho? Eu tenho essa corrente aqui que desce V2 menos 0, que é a referência de tensão, V2, dividido por 4, é a corrente que desce. Eu tenho uma corrente de 6 entrando. Se a minha referência e a minha imposição, né, a convenção que eu arbitrei é que correntes saindo são positivas, correntes entrando são negativas. Então eu tenho menos 6 da fonte independente aqui e menos 3 dessa fonte também. Então eu tenho menos 6, menos 3. Porque a convenção que eu arbitrei é de que correntes entrando vão ser negativas para que as correntes saindo sejam positivas. Mas a corrente que é vermelha aqui, que não é igual à corrente que eu calculei em verde no outro nó. V2 menos V1 sobre 2. Obviamente, é o contrário de V1 menos V2 sobre 2. Então, por isso que a corrente verde tem um sentido, o sinal oposto à corrente vermelha. Mas, quando eu olho no nó 2, eu posso dizer que essa igualdade ainda é respeitada da lei de Kirchhoff dos nós. Então, V2 menos V1 sobre 2, termino todas as correntes no nó, igual a zero. Fatora o que tem V1, para colocar aqui e ficar bonitinho, né? V1 e V2, primeiro V1, depois V2, menos V1 sobre 2. Então, tem só o menos V1 sobre 2, coloco aqui, fora separado. O V2 tem dois termos, V2 sobre 2 e V2 sobre 4. Então fica V2 mais 1/4 vezes 1/4 mais 1/2. Isso é igual a menos 6 menos 3, menos 9, passo para a direita, mais 9. Mínimo múltiplo comum entre 2 e 4 é 4, multiplico todo mundo por 4. Tem que multiplicar o menos V1 sobre 2 por 4, metade de 4 é 2, menos 2V1. V2 fica 1/4 vezes 4, 1, meio vezes 4, 2. 9 vezes 4, porque eu tenho que multiplicar na direita também para manter a igualdade, 36. Menos 2V1, 1 mais 2, 3, mais 3V2, igual a 36. Aqui, por conta de vislumbrar a resolução do sistema linear, eu multipliquei mais uma vez por 4 os dois lados da equação. Por quê? Se eu faço isso, aparece um menos 8V1. Menos 8V1 mais 8V1, eu posso operar o sistema linear, eu fazer operações com as linhas, vai anular o V1, então eu vou encontrar diretamente o V2. Por isso que eu fiz essa etapa adicional. Então, multipliquei por 4, menos 8V1, para poder cancelar esse termo daqui. A pouco, a gente já vai ver o que acontece. Tem que multiplicar o 3V2 por 4, 12V2. E o 36 também, para manter a igualdade. 36 vezes 4, 144. Isso eu chamei de igualdade 2. Para encontrar V1 e V2 agora, são duas variáveis, eu tenho duas equações. É um sistema linear, duas equações, duas variáveis, eu posso encontrar as duas. Como que eu encontro? Eu opero a igualdade 1 mais a igualdade 2. 8V1 menos 8V1 vão embora. Menos 5V2 mais 12V2, 7V2. 144 menos 60, porque eu só estou somando, né? Então não muda o sinal de ninguém. 84. Quer dizer que o V2 então vale 84 sétimos. Mesma estratégia que eu resolvi no outro vídeo, 84 para mim é 70 mais 14. 70, para manter a igualdade da fração, eu divido por dois termos por 7. 70 sétimos é fácil, 10. 14 sétimos, felizmente, também é fácil, 2. 10 mais 2, 12 volts. Com o 12 volts, eu posso voltar na igualdade 1, na igualdade 2, ou mesmo, que é o que eu fiz, nessa igualdade aqui. Que é a mesma coisa, é pegar essa daqui e dividir por 4 os dois lados. Eu prefiro voltar nessa daqui porque a conclusão vai dar a mesma, mas a princípio eu achei mais fácil fazer conta com os números menores. Menos 2V1, eu não sei V1 ainda. 3 vezes 12, porque o V2 vale 12. 3 vezes 12 igual a 36. 3 vezes 12 é 36. Então eu tenho menos 2V1 mais 36 igual a 36. Se eu tenho 36 de um lado e 36 do outro, a única forma de ser igual é se esse cara aqui não valer nada. Porque 36 é igual a 36. Para esse aqui não valer nada, quer dizer que o V1, 2 não é zero. Então o V1 tem que ser zero para 2 vezes 0, ou menos 2 vezes 0, dá 0. E aí eu ter 36 igual a 36. Então a conclusão é que V1 vale 0 volts também, o que quer dizer que V1 também poderia... Na verdade, ele também está aterrado, né? Se a referência está aqui, e esse cara é 0 volts, quer dizer que esse daqui também é 1 terra. Perfeito?
E aqui a gente encontra resolve o exercício, né? V1 vale 0, V2 vale 12 volts. Está de acordo com a solução do manual que eu tenho. Então aqui a gente resolve esse exercício só aplicando de novo lei de Kirchhoff dos nós. Diferença que aqui a gente tinha um pouco mais de fonte independente de corrente. E eu já tinha referência arbitrada. No outro exercício eu coloco a referência no ponto muito interessante porque ele me deu o V3 direto. A partir do momento que eu coloquei a referência no nó que eu coloquei lá no vídeo. Então aqui eu não tinha escolha. Então eu não podia brincar com a referência para tentar simplificar ou reduzir o máximo possível as contas. Perfeito? Encerramos por aqui. Eventualmente eu vou estar trazendo um novo exercício de circuitos elétricos para estar resolvendo aqui com vocês. E espero que você tenha gostado da resolução. Fora de engenharia, fora de circuitos elétricos, fora de física, fora de matemática, tem a newsletter aqui que você pode conferir no link do comentário. Se você achar que tem outras matérias da vida que você pode aprender comigo, considere então se inscrever lá, porque lá eu não falo de engenharia, eu não falo de conta, eu não falo de nada. Às vezes eu falo, mas normalmente eu tento abordar outros pontos da vida, certo? Se não, continuar por engenharia física ou matemática é por aqui no YouTube. Até um próximo exercício.